Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se cair da graça, desviar e naufragar na fé fariam você perder a salvação. Bem, a sua dúvida está em 3 versículos que parecem indicar que é possível a um crente perder a posição que recebeu como salvo por Cristo. Parece indicar. Mas é sempre importante entender que a Bíblia é categórica em afirmar que somos salvos unicamente pela obra de Cristo na cruz e que somos mantidos salvos pelo poder de Deus e não o nosso poder. Portanto, sempre que nós nos depararmos com versículos que parecem dizer que a salvação ou a manutenção da salvação dependam de nós, devemos ter em mente que uma passagem não pode invalidar outra. Vamos primeiro aos versículos que afirmam a nossa segurança eterna quando nós cremos em Jesus. As ovelhas do Senhor nunca perecerão e jamais serão tiradas da mão do Senhor, é o que diz a passagem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, 27 a 29. Outro ponto importante: o responsável em manter o crente salvo, sempre salvo, é Deus. Veja esta passagem. Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Isso está em Judas 24. Outra passagem, Deus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso está em Hebreus 7, 25. Mais uma, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. Então essas passagens deixam muito claro que nós recebemos a salvação por obra de Deus e nos mantemos salvos, ou somos mantidos salvos também por obra de Deus, nada de nós. Agora vamos examinar os versículos que parecem dizer que nós podemos perder a salvação e que nos falam de cair da graça, desviar-se da fé e naufragar na fé. Primeiro, Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Bom, esse versículo obviamente não quer dizer que se alguém pecar, perderá a salvação. E a razão disso é óbvia. Não é mencionado aqui qualquer pecado, mas justamente o oposto. Paulo está falando dos que procuram se justificar pela lei, isto é, por uma vida correta em conformidade com os mandamentos de Deus. O que acontece com eles? A passagem é clara em mostrar que a tentativa de se justificar por obras é contrária à graça. Como eu já disse, existem muitos versículos que afirmam com todas as letras que uma ovelha de Cristo jamais perecerá e que a sua salvação depende em tudo de Cristo e sua obra, e não do crente e seu andar. Esses versículos, João 3,16, João 3,36, João 5,24, João 6,47, João 10,28 e uma série de outros versículos. O mais provável aqui, nessa passagem que eu li aqui de Gálatas, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído, o mais provável aqui é que Paulo esteja falando de pessoas que professavam fé em Cristo, mas que ainda não estavam realmente salvas, porque tentavam se justificar por obras da lei. É evidente que as duas coisas são incompatíveis. Suponha que você se encontre com alguém que professa crer em Jesus nos dias de hoje, o que é comum no mundo ocidental. Aí você pergunta a essa pessoa por que ela acha que poderá chegar ao céu, e a resposta dela seja assim: eu procuro ser uma boa pessoa e viver segundo os 10 mandamentos, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, etc. Você poderia afirmar que tal pessoa foi salva pela fé em Cristo e por sua obra na cruz? Não. Pois ela está confiando em si mesma, ela está dizendo que ela se salva pelas coisas que ela faz.
A fé que ela diz ter em Jesus nada mais é do que uma confiança própria, confiança em si mesma. Aí você encontra um outro exemplo de pessoas assim, porém referindo-se aos judeus, que viveram nos tempos de Jesus. Você encontra isso em Hebreus 6. Veja essa passagem também, que causa muita dificuldade em alguns. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes ou poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6, de 4 a 6. Veja que a passagem está falando de pessoas que foram privilegiadas com todas essas coisas porque acompanharam de perto Jesus. Judas foi um deles. Mas a passagem não diz em nenhum momento que elas tenham crido em Cristo ou que tenham sido salvas por Cristo. Não. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. A dificuldade com esse versículo está por se achar que na Bíblia a palavra fé esteja sempre associada à salvação. Mas não é assim. A fé da qual fala aqui nesse versículo, quando diz que nessa cobiça ao dinheiro, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores, a fé da qual fala esse versículo não é a fé que nós exercemos em Cristo e na sua obra no momento em que cremos. Não é a fé que nos salvou. Não é essa fé que nos salvou, mas essa é a fé exigida do crente para cada instante do seu andar. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5,7. Trata-se da couraça da fé, da qual fala 1 Tessalonicenses 5,8, com a qual o crente deve estar sempre vestido para não ser surpreendido pelos ataques do inimigo. Veja que aqui a fé está associada à manutenção das nossas necessidades diárias, necessidades materiais. Daí a menção do amor ao dinheiro. Quando nós perdemos a fé ou confiança de que Deus é quem supre as nossas necessidades, nós passamos a cobiçar mais e mais. E aí então nós sucumbimos ao desejo pelas coisas terrenas. 1 Timóteo 1,19 diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Aqui o texto nos exorta a conservar a fé e a boa consciência para evitar o naufrágio na fé. Também não está falando da fé salvadora, mas da fé contínua que devemos ter em nosso andar cristão. Por isso ela é associada aqui à consciência, que é algo ligado à vida prática e depende de um constante auto-julgamento. Hamilton Smith comenta esse versículo da seguinte maneira: aqueles que têm dons, e mais ainda os que os exercitam em público, precisam estar atentos para que, em meio aos constantes contatos, à constante pregação e ao trabalho público diante dos homens, não venham a negligenciar a sua vida privada de piedade diante de Deus. Acaso as Escrituras não nos alertam para a possibilidade de pregar com toda eloquência de homens e anjos e mesmo assim não ser coisa alguma? Aquilo produz fruto para Deus e que terá uma recompensa brilhante no dia vindouro. O que produz fruto para Deus e terá uma recompensa brilhante no dia vindouro é uma vida de piedade, da qual todo verdadeiro serviço a Deus deve fluir. Exceto quando as condições climáticas ou do barco são ruins, a culpa do naufrágio é do piloto que não soube conduzir sua embarcação. Um cristão que perca sua confiança ou fé na palavra de Deus e que não tenha uma boa consciência por não julgar o mal em sua vida e andar na sua vida e na sua maneira de andar, é como um piloto negligente que leva o seu barco a naufragar. Veja que ele menciona dois exemplos no versículo 20 de Himeneu e Fileto. Você encontra dois exemplos que foram entregues a Satanás. Passagem de Himeneu e Fileto, que foram entregues a Satanás por terem blasfemados. Entregar a Satanás significa autorizar que o inimigo coloque a sua mão sobre a vida do crente, como aconteceu com Jó. Jó foi entregue a Satanás, para ele perder tudo, no caso de Jó, perder tudo aquilo em que confiava e ser disciplinado por algo que está errado em sua vida. No Antigo Testamento, Deus usava os inimigos de Israel
para disciplinar o seu povo. Muitos reis gentios foram a vara usada por Deus para afligir Israel. No tempo dos apóstolos, os apóstolos, tinham o poder de condenar alguém à morte, como Pedro fez com Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Este é o pecado para a morte, de que fala 1 João 5,16. Trata-se de morte do corpo, não de condenação eterna. Paulo autorizou que o homem promíscuo de 1 Coríntios 5 fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, como fala em 1 Coríntios 5,5. Mas em 2 Coríntios 2 fica evidente que aquele homem, apesar de perder sua comunhão com Deus e sofrer as consequências disso, não deixou de ser salvo, pois o mesmo parece ter se arrependido de suas práticas e os irmãos são exortados por Paulo a recebê-lo de volta. Portanto, lembre-se disso, em situação alguma, um crente verdadeiro perde a sua salvação. Mas, em determinadas circunstâncias, o crente verdadeiro perde a sua comunhão com Deus. Passa a não desfrutar dessa salvação, dos benefícios dessa salvação. E ele pode também perder a sua vida física aqui, ainda que ele seja salvo como que pelo fogo. Seu espírito está salvo para sempre.